Então, vamos começar a interagir nas nossas aulas a partir de agora, tá? Eu vou pedir para vocês participarem dessa aula. Um outro tópico que eu tenho aqui são os conceitos incorretos. São conceitos incorretos que favorecem os erros na comunicação. Nós, seres humanos, a gente é levado a acreditar em conceitos errôneos em relação à habilidade de ouvir. Um dos conceitos incorretos é que a gente acha que aprender a escutar é, é coisa automática. A gente acredita que treinamento é desnecessário. Errado. A gente tem sim que ler uma apostila, assistir uma aula e exercitar determinados conceitos e dicas que são dadas na aula para você efetivamente fazer um treinamento para poder saber escutar, saber ouvir. E outra coisa, um outro conceito extremamente incorreto é que crer que a habilidade de escutar depende se a pessoa é ou não é inteligente. Não, senhora. Eu não vou dar exemplos agora, exemplos que eu daria na aula, porque a gente toma muito tempo com esses meus exemplos, essas minhas histórias. Mas existem pessoas que, independente da inteligência, elas sabem ouvir melhor do que muitas outras. Por conta disso, as pessoas começam a achar essa pessoa uma pessoa super inteligente. Por quê? O que você passa para a pessoa consegue absorver, consegue executar, inclusive com maestria. É muito importante isso. A gente, efetivamente, não depende da inteligência para a gente poder escutar, saber ouvir. Outra coisa que a gente também é um conceito incorreto é aceitar que a habilidade de escutar está relacionada à capacidade de audição. Quer dizer, então, que surdo não consegue se comunicar. Outra coisa, tá, pessoal? Não existe mudo, surdo mudo não existe, tá? Quem já teve aula de Libras, né? Você já sabe que existe o surdo. Ele não fala porque ele não tem capacidade de escutar para poder repassar oralmente o que a gente escuta. A gente tem a nossa capacidade de falar, oralmente falando, vem muito da nossa capacidade de reproduzir os sons, saber o som que a gente está falando pela voz. Outra coisa, a gente pensa que podemos escutar bem e ler ao mesmo tempo. Não adianta. Faça um teste. Começa a ler um livro e pede para alguém contar uma história para você ou contar um fato para você. Não tem jeito. Se você está no trabalho, está prestando atenção ou lendo alguma coisa, analisando uma planilha, vem para alguém para você e começa a falar alguma coisa. Para o que estiver fazendo, duas alternativas. Para o que estiver fazendo, olhe para a pessoa e ouça atentamente. Ou então, para um pouquinho e fala, olha, não dá agora, deixa eu terminar aqui, depois a gente conversa. Mas não tem que ser político, falar, não, pode falar aí, pode falar, ah, sim, ok? Errado, não dá. E outra coisa, a gente pensar que nós escutamos bem a maior parte do tempo. E o que escutamos é o que, em geral, foi falado. A gente, efetivamente, a gente não escuta bem a maior parte do tempo. A gente não consegue se concentrar perfeitamente quando, por exemplo, eu tenho uma atividade e alguém vem para mim conversar ou passar alguma outra coisa para mim. Não tem jeito. Outra coisa também que é errado, é a gente pensar que escutar é uma atitude passiva. Ah, eu fico quieto aqui, a pessoa fala e eu passivamente fico escutando a pessoa. Não. A atividade de ouvir, de escutar, é ativa. Você recebe a informação e tem que traduzir essa informação. Se você acha que isso é passividade, está totalmente errado. É um exercício ouvir. Vocês estão escutando a minha voz agora, o que eu estou passando para vocês, eu tenho certeza que quem está realmente interessado em aprender, tudo que eu estou falando está entrando de maneira muito difícil. Está preocupando algumas pessoas. Vocês estão recebendo informação, estão lembrando de algum fato que ocorreu. Poxa, é mesmo, ó, acontece isso. Ou é mesmo, professor. Então, não é atitude passiva, é uma atitude ativa. E outra coisa importante também é acreditar que a personalidade da pessoa tem um efeito pequeno na capacidade de escutar. Dependendo da sua personalidade,
A tua capacidade de escutar aumenta ou diminui? E como é que você cria a personalidade? Como é que você muda a tua personalidade? Lembra da comunicação intrapessoal? Interpessoal? Comece a agir que o estereótipo seu em relação às outras pessoas, o que é estereótipo? Estereótipo é o que as pessoas acham de você. Começa a mudar. A tua personalidade não é você, é o que as pessoas, como as pessoas veem você no cotidiano, no relacionamento interpessoal. Perfeito? Acreditar também que se escuta apenas por meio de ouvidos. Não. Vocês vão ver, se vocês viram aquele seriado lá, uma parte daquele seriado, vocês perceberam que não é só escutar, ouvir não é só através por meio de ouvido. Observando gestos, expressões, você também escuta, você também ouve e recebe mensagens, você se comunica. E acreditar também que escutar relaciona-se ao conteúdo, em primeiro lugar, e sentimentos, em segundo lugar. Não. Dependendo de como você está se sentindo no momento, você tem maior ou menor capacidade de ouvir, maior ou menor capacidade de escutar e entender. Lembra dos ruídos fisiológicos? Se você está com dor de cabeça, se você está triste, se você está alegre, se você está preocupada, aí tem o ruído psicológico, tem o ruído fisiológico. Tudo isso vem antes da capacidade sua de escutar. Vem antes do conteúdo que você está recebendo de alguém. Eu estou falando algumas coisas para você, mas se algum de vocês está preocupado, algum de vocês está preocupado com o feijão lá na panela de pressão, está preocupado com o filho que está lá no videogame lá gastando energia elétrica, né, Silvana? Tá? Não está estudando. Então, a tua capacidade de ouvir, de interagir, inclusive de interagir na conversa, diminui muito. Você não consegue raciocinar em cima do assunto que está sendo tratado. Agora, existem conceitos favoráveis. Quais são os conceitos favoráveis? Veja bem, ouvir efetivamente é uma habilidade que é muito difícil para a maioria das pessoas. Agora, tem uma notícia boa. Se você praticar tudo que está sendo aprendido e treinar, a tua capacidade de ouvir, a habilidade de escutar bem, ela melhora consideravelmente. Você consegue treinar os ouvidos, você consegue treinar essa habilidade. E essa habilidade pode colocar, sim, no teu currículo. Mas desde que você comprove isso na prática. E você coloca a habilidade no currículo lá no teu perfil. Tá certo? Como é que eu vou colocar professor? Depois a gente discute isso. Desde que você efetivamente treine a sua capacidade de ouvir. Certo? Outras coisas, como eu já falei, poucas pessoas têm a capacidade de ler e escutar ao mesmo tempo, efetivamente. Então, procurem separar uma coisa da outra. E lembra que eu falei que a habilidade, o escutar, ouvir, não é passivo? Você tem que ouvir ativamente. Você precisa ouvir ativamente. Essa habilidade, ela precisa ser desenvolvida em cada um de vocês. Como é que eu faço isso, professor? Assista o restante das aulas e pratique. Uma das coisas que tem que fazer é prestar atenção, é o respeito, é tudo que eu já passei no início dessa nossa aula agora. Outra coisa favorável, que os sentimentos, eles são frequentemente importantes, são mais importantes que as próprias palavras. Se você está escutando alguém, a pessoa está falando, está saindo da boca da pessoa palavras. Mas se você for uma pessoa empática, se você procurar entender o sentimento da pessoa, você consegue sim sentir esse sentimento no meio da mensagem que está sendo passada para você. Esse sentimento, a pessoa às vezes está falando uma coisa e você vai entender outra coisa, porque o sentimento frequentemente são as reais mensagens. O sentimento, quando você consegue perceber o sentimento da pessoa, você consegue entender o real significado da palavra, da frase, da mensagem que a pessoa quer passar para você. Estão conseguindo absorver o que eu estou falando? Perfeito?
Ah, professor, não sei, está gravado aqui, depois eu vou publicar essa aula, tá? Continuando, outro tópico aqui. Eu lembro de uma máxima, alguém já leu ou já assistiu o filme Dom Quixote de La Mancha? Dom Quixote de La Mancha. Depois eu vou citar para Eu vocês. conheço já. Dom O Quixote filme não, o livro. era de Miguel de Cervantes. Esse cara, nesse livro, desse livro, de Miguel de Cervantes, é que veio a frase: para o bom entendedor, meia palavra basta. Já ouviram essa frase? Ah, essa frase vocês já ouviram. Você sabia que veio desse livro? Veio de Dom Quixote de La Mancha? Pois é, veio dessa frase. Então, o que significa isso? Para quem sabe ouvir, não são necessárias muitas palavras. Para quê? Para se compreender efetivamente a mensagem que está sendo transmitida e, principalmente, a intenção. Lembra que eu falei que todo mundo se comunica, tem sempre uma intenção? Quando você aprende a ouvir, com poucas palavras você consegue entender não só a mensagem, como também a intenção do interlocutor. Quando eu falo interlocutor, é a pessoa com quem você está conversando. Perfeito? Bom, aí tem a outra coisa também, a mensagem escrita. A mensagem, né? A comunicação verbal não é só oral, mas também como é escrita. Na escrita, vocês têm que degustar a palavra, você tem que ler o livro, e nós não estamos acostumados. Quem é que está acostumado a ler livro aí? Pode falar. A Silvana, Eu. a Adriana, né? Eu. Mais ou menos, professor. Deise, o Antônio. Agora, Antônio, lembra de uma coisa. Vamos ver se você consegue lembrar aqueles que estão acostumados a ler. Lembra o primeiro livro que vocês leram? Vai por mim. Quem nunca leu nada não está acostumado a ler. Ah, vou ler um livro hoje. Na primeira página você dorme, ou não é? Ou não é verdade? Na primeira página você dorme. Então, isso também é saber ouvir, é saber absorver, escutar. Porque escutar não é só oralmente, não. É verbalmente. Primeiro livro que eu li é do Monteiro Lobato, professor. Você era criança, então, no caso, sei lá. Mas não sei se você lembra, Roseli, mas Foi. começou a ler, Foi. vai por mim. Quem não está acostumado a ler livro, somente no pessoal na 15ª apostila, quando for ensinar português, redação, ortografia e gramática, que vocês vão ser obrigados, meus alunos vão ser obrigados a ler, né, para sair do curso sabendo escrever e ler e sabendo, né, Falar, mas não falar. não pagar mico, né? Aí sim vocês vão perceber que começa a ler uma página só. Às vezes a pessoa está acostumada a ler livro e mesmo assim é um pouco difícil, né? Então, a gente não pode esquecer que a intenção na comunicação é como a água para o oceano. Então, não só falando, não só escrevendo, como ouvindo e lendo. Se você vai ler um livro, você tem uma intenção. E se você for ler um livro por ler, é o que aconteceu provavelmente com vocês, com algum de vocês, no colégio, onde o professor, de repente, na época de vocês não era, mas na minha época, por exemplo, da Silvana, não vou falar mais ninguém não, porque talvez da Roseli, quando a gente tinha que ler o quê? Dom Casmurro, lembra? Dom Casmurro. Para que eu estou lendo essa Eu lia também, professor. Eu lia, tinha que fazer o resumo dele. Isso mesmo. Eu estou lendo. Ler e fazer resumo. Sertão Veredas. Eu não tinha intenção nenhuma. Pergunta se eu absorvi alguma coisa. Não absorvi. Eu fui com o tempo treinando e com o tempo eu fui aprendendo a ler. Tá certo? A ouvir, a absorver as palavras. Perfeito? Bom, quantos minutos faltam? Faltam 9 minutos, tá? A comunicação, pessoal, aí vem o tópico que está aqui no meu coisa, é o caminho das pedras na comunicação. O que eu tenho que falar sobre isso? A comunicação é como uma rua de duas mãos. E a tarefa de se comunicar não está concluída até que haja uma efetiva compreensão. Você está conversando com alguém, você está conversando com um aluno, você está dando uma palestra,
Se você não conseguir com que os teus alunos, com que o teu interlocutor, com o teu amigo, com o teu namorado, com o teu esposo, se não houver efetivamente uma compreensão de tudo, toda a mensagem que tem que ser passada, o volume está baixo? O meu volume está baixo? Está baixo o meu volume, Silvana? Também tá bom, ó. Tá bom? Então, um pouquinho. Para mim tá bom. Tá bom. Então vamos lá. Pronto. É porque eu falo muito alto, eu tenho medo de explodir o tímpano de vocês. Tímpano é ótimo, né? Então, a finalidade da comunicação, não sei se vocês perceberam, é sempre afetar comportamentos. Repara, quando você conversa com alguém, existe uma intençãozinha, mesmo que leve, de alterar, de afetar o comportamento da outra pessoa. Vocês já perceberam isso? Talvez não tenha percebido, mas na próxima conversa que você tiver com alguém, repara que uma intenção intrínseca, inconsciente de vocês, é afetar o comportamento da outra pessoa, seja em qualquer sentido. E um erro comum que a gente normalmente pratica, principalmente quando a comunicação é escrita, é exatamente passar informações, instruções por escrito, e acreditar que aquelas instruções por escrito que você passou para a pessoa vai ser interpretada da mesma forma, com a mesma intenção com que você escreveu. Você passa uma informação, uma mensagem para uma pessoa por escrito, isso acontece no WhatsApp. Nunca ninguém já teve uma briga com um amigo no WhatsApp? O cara escreveu assim, olha, eu não quero ver isso agora. Aí você fala, pô, mas que esse cara aqui, cara, tá bravo comigo? Que nada, o cara tava sorriso. Se ele estivesse perto de você, ele fala, olha, eu não quero ver isso agora, tá? Por favor, depois a gente vê, depois eu converso. Mas no WhatsApp não, você não vê a intenção da pessoa. Você não percebe. Aí vem aquela importância, não só da comunicação escrita, mas você também chegar até a pessoa, pessoalmente falando. É por isso que eu digo, o WhatsApp, por exemplo, vou dar um exemplo. Um exemplo que eu dei na aula. As meninas. Aí, de repente, você fala, no WhatsApp, meu amor, eu te amo, eu tô com saudade de você. Aí, o teu namorado ou a tua namorada responde assim, ó, com aquele símbolo. As meninas vão ficar satisfeitas com isso? Não, né? Por que esse cara tem? Mas vocês não sabem. O cara tá no chuveiro, viu lá o sinalzinho da tua mensagem, secou logo as mãos assim, pegou no celular, morrendo de medo de molhar o celular, e a única coisa que ele pôde fazer é apertar no desenho lá e fazer isso aqui, ó. Compreendeu o que eu quis dizer nessa parte? Mas podia ser um coração no lugar do joinha. Sim, mas de repente, sei lá o que aconteceu. Pronto, a outra aí. Mesmo se fosse só, você se satisfaria, estaria satisfeito só com o coração? Por que você só mandou um coração? A minha esposa ela tem costume de fazer isso. Mas a minha esposa ela sabe o que eu sinto por ela. Então, não tem problema nenhum com ela. Às vezes eu estou assim, desesperado, e respondo ela, ué, peraí, italiana, já viu? Italiana é fuego. Italiana, e ela acabou de falar aqui na minha frente, que é ariana. Signo de Áries. Ferrou. Também sou ariana. Ferrou. Ariana é gente boa. Foi, claro. É gente boa, viu? É gente boa, Ariana, tá? É minha xará aí, eu sou ariana. Eu sou ariana também. Então, o que acontece? A minha mãe é geminiana, a Deise, minha mãe é geminiana. Então, o que acontece? Vocês entenderam a jogada, como eu falei? Que essa parte, o cuidado que vocês têm que tomar e a compreensão que vocês têm que ter, lembra o negócio de empatia? Tudo isso que eu estou falando agora reverte a tudo que a gente vem aprendendo até agora. Pense na sequência de ensinamentos que eu estou passando para vocês, de instruções que eu estou passando para vocês. Releiam a apostila do início até a aula de hoje, vocês vão perceber que tudo é interligado. Para desenvolver em vocês a capacidade de comunicação. E essa fase nossa agora é falar sobre a comunicação, sobre o ato de ouvir. Né? Eu faltam 3 minutos, ainda dá para fazer alguma coisa. O caminho continuando com o caminho das pedras. A gente, veja bem, a gente tem a gente precisa
A gente tem que desenvolver dentro da gente a necessidade de ver, antes de dar porrada, verificar a receptividade de uma instrução escrita, de uma informação passada, uma instrução, uma informação, uma mensagem do WhatsApp. E realmente saber examinar com calma o entendimento dessas informações passadas verbalmente. Não oralmente, verbalmente, por escrito. Caso contrário, sempre você vai ter atrito com as pessoas. E as pessoas não se sentem bem. Aquele namorado dela, quando ela levou aquela bronca, ela, pô, eu estava tomando banho, essa cacetada. Concorda que isso afasta as pessoas? Até o cara convencer a menina, a mulher, ou a namorada, ou o namorado, que cavalo não tem chifre, pronto, ferrou, né? Estragou a noite, estragou o fim de semana, sei lá o que está acontecendo. Certo? E outra coisa, você tratando dessa forma, de maneira coerente, essa comunicação, vem muitas recompensas boas. As recompensas são boas e grandes. Mas, com certeza, essas recompensas são muito difíceis de obter. Hoje em dia, no nível que a gente está hoje em dia, o Rodrigo está tocando telefone. Deixa eu dar um muteal aqui. Hoje em dia, é muito difícil de obter essas recompensas, porque a gente normalmente se comunica sem raciocinar, sem ter essas preocupações todas que eu passei para você, que eu estou passando para vocês, em termos da comunicação. Por isso, pessoal, estejam sempre atentos às bases esses conceitos que eu estou passando para vocês, desde o início da nossa aula até o final da nossa aula, para que efetivamente vocês se comuniquem de maneira eficaz. Tá certo? Falta 1 minuto e meio, a gente vai sair e entrar de novo. Pode ser? Por favor. Vamos lá? Só repetindo aquilo que eu estava falando antes da nossa pausa. Vocês têm que ter plena capacidade. Álcool. E Tá doido? Vocês têm que ter plena necessidade de verificar a receptividade de uma instrução escrita ou oral. E sempre tem que se preocupar em examinar o entendimento dessas instruções verbais. Através do quê? Através do famoso feedback. Então, sem feedback, sem o retorno da informação, você não consegue fazer absolutamente uma comunicação fechada, uma comunicação que tenha começo, meio e fim. Se preocupem sempre com isso, pessoal, tá? Por favor. Continuando aqui, outro item. Bom, frequentemente, eu vou falar agora para vocês sobre frases, algumas frases que emperram a comunicação e devem ser evitadas. É uma receitinha? É. Se eu não citar todas, eu não vou lembrar, mas na apostila tem. Tá? Frequentemente, durante um processo de comunicação, a gente se depara com situações e se depara com frases, não só você falando, mas você escutando determinadas frases que simplesmente interrompem a comunicação, fazem com que o teu sentimento ou o sentimento do teu interlocutor seja negativo ou positivo, e que você provavelmente já escutou aí, que cada um de vocês já escutou, ou até mesmo falou sem querer, sem pensar. Agora, eu vou falar as frases e eu quero que vocês, vou pedir para alguém dizer um exemplo. Tá? Por exemplo, eu quero saber o que vocês sentiriam. De repente, você está conversando com alguém e a pessoa fala, já ouvi isso, hein? O que é que você sentiria ao dizer? Se alguém chegasse para você e falasse isso. Aldiza, o que você sentiria? Professor, eu não entendi muito. Como assim? O que eu sinto? Imagine, você está conversando com alguém. Está falando, já ouvi isso antes. Eu já ouvi esse papo antes. O que você ia sentir? Eu acho que aquilo que eu estava comentando seria algum assunto que já vinha rolando há algum tempo, alguma fofoca, não sei. Tipo assim, coisa que já que sem não tem nenhuma muita importância. Exatamente. Isso, A pessoa não te dá importância.
né? Quer dizer, eu achando que eu estava contando um caso novo e na realidade é uma coisa que já não Já tinha ouvi isso. importância para aquela pessoa. Ou então o cara fala, olha a não verbal, não verbal. Já ouvi isso em algum lugar, hein? Já ouvi isso. Né? Pô, o cara tá desrespeitando. Outra coisa, outra frase. Olha, eu já pensei assim como você quando eu era mais jovem. Quando eu era mais jovem, eu pensei assim como você. Você concorda que o sentimento não é legal? Não. O cara chega e fala, Pri- pô, ah, quanto... Professor, isso desqualifica o que o outro está dizendo. É horrível. Não emperra a É mesmo, comunicação? Não emperra uma comunicação? se alguém fala isso para mim, eu falo assim, não, eu espero nunca chegar na sua idade. Não, então faz assim, ó, acabou a conversa, é na hora, né? Ou então está conversando assim, está pedindo uma coisa para um chefe, ou está falando pedindo alguma coisa para alguém, fala, tá bom, tá bom. Olha, outro dia a gente conversa sobre isso, tá? Tá bom? Tchau. Como é que você se sentir, hein, Vinícius, numa situação dessa? Dá a impressão que a pessoa não tá nem aí pra você, né? Tá desvalorizando. Então, Para você tipo, mesmo, Vinícius, para você mesmo. Aí você está falando lá, não sei o quê, o cara chega, sobre o que você estava falando mesmo? Você passou 15 minutos conversando com o cara. E o cara chega para você, como é que você estava falando mesmo? Pô, desrespeito, né? não tá nem aí, né? Você tá lá, às vezes você tá desabafando seus problemas, a pessoa realmente não tá Exatamente, nem aí. exatamente. Ou então você está lá conversando com os colegas, dando uma ideia legal, tal, e o cara fala, ei, meu, essa ideia é antiga. Hein, Antônio? Essa ideia é antiga. O que você sentiria? Quebrou todo o teu argumento, né? Concorda? Sim, tem uma desvalorizada legal aí, né, em mim. Legal. Ou então aquela história lá, olha, é o seguinte, ó, traz essa ideia qualquer dia desses, tá? Marque uma entrevista lá com a minha secretária e depois a gente conversa. O cara pegou tudo que você falou e jogou no lixo. De repente é um projeto que você estudou uma semana o projeto, o cara fala uma frase dessa, é o seguinte, é boa ideia, hein? Traz outro dia, um dia desse aí, marca com a minha secretária uma entrevista, depois a gente conversa sobre isso. Ou então aquela mesma coisa, olha, é o seguinte, boa ideia, hein? Escreve ela na caixa, escreve ela no papel e coloca ela na caixinha de sugestões. Ou pior ainda, olha, nós não temos muito tempo para perder com esse tipo de ideia, tá? Isso dentro de uma reunião. Você expõe alguma coisa numa reunião e o cara chega e fala assim, olha, não tem muito tempo para perder com isso não, tá? Ou seja, teu papo furado, você só jogou coisa. Então, é muito importante vocês tomarem cuidado com esse tipo de clichê. São frases que, às vezes, nós mesmos, sem querer, falamos para a pessoa. Imagine, eu estou dando esses exemplos para vocês saberem o que vocês se sentiriam se alguém falasse para vocês essas frases. E são frases que nós, cada um de vocês, possivelmente já falou para alguém. É verdade, professor. Aí você fica pensando assim, pô, olha como a pessoa se sentiu, hein? Eu pensando que eu estava abafando, que eu estava me sobressaindo na reunião, ou estava sobressaindo lá com meus colegas lá na balada, lá no restaurante, no barzinho. Na realidade, eu estava fazendo a pessoa se sentir mal. Professor, desculpa, eu Pode falar. interrompi. Então, que eu dar um exemplo. Hoje mesmo eu fui na empresa que eu tinha uma reunião com meus coordenadores e tal. E aconteceu mais ou menos um fato assim. Eu entrei no assunto que tinha que ser resolvido, né? A coordenadora, depois a gente conversa sobre esse assunto. Falei, não, eu saí da minha casa de férias para vir aqui, eu preciso resolver esse assunto hoje. Aí depois, lógico, a gente ficou numa outra sala particular e acabamos resolvendo o assunto. Mas é isso. Mas eu não Você deu um deixei ela sair. feedback, você deu um feedback imediatamente para a pessoa e conseguiu resolver. Você concorda, dizer que você fechou a comunicação? Vocês conseguiram resolver. Sim. Tá? Sim. Mas tem muita gente que não faz como você. A pessoa chega assim e fala assim, ó, olha, a direção nunca vai aprovar essa tua ideia, viu? Nunca vai aprovar. Aí fala, chega, baixa a orelhinha, volta para tua sala.
Ou então você está falando com a pessoa, você fala, tá bom, já acabou? Já acabou? É só isso mesmo? Encerrou o assunto? Não é, rapaz. Isso aí, efetivamente, são frases que emperram. Eu não lembro mais de alguma frase que está na apostila, mas essas frases que eu citei para vocês, está na apostila. Dá uma olhadinha nessas frases e tentem gravá-las para nunca utilizar. E tentem utilizar e treinar os feedbacks para serem dados por essas frases. A Aldísia deu um feedback bom nessa frase, não deixou barato. Não, peraí. A gente veio discutir esse assunto, então vamos fechar esse assunto hoje. Ela agiu certo, sem problema nenhum. Tá certo? Bom, e tem mais. O pior não é isso. O pior são as expressões não verbais. São a parte não verbal. Quando é a comunicação não verbal, são só expressões, são trejeitos, certo? São maneiras de se portar. Você está conversando e alguém está bocejando. É legal? Você mesmo já não bocejou na frente de alguém? Ou duvido que vocês não estejam tendo uma aula, você não sabe como o professor percebe isso. Você não percebe, mas o professor percebe. Imagine você dando uma aula, não é caso de vocês, tá? Nenhum de vocês. Mas imagine você está dando uma aula e de repente você sente o aluno dar-lhe uma cochilada na aula. Isso emperra. Não só a comunicação, como atrapalha o professor. Professor, Você está conversando com a pessoa fica olhando para o relógio. Pois não, fala. eu já levei até uma chamada de um professor no cursinho, que eu acabei cochilando, que eu não aguentei. Na faculdade não tem esse problema, eu deixo o cara dormir, porque é tão rápida e tão intensa a aula na faculdade, que se o cara cochilar 2 minutos, ele perde, a nota dele vai cair pela metade, com certeza. Então, na faculdade eu não estou nem aí. Agora, em vocês não, eu fico enchendo o saco porque eu quero treinar vocês nessa habilidade de ficar alerta, tá? Eu não tenho aqui o giz para atacar em vocês, não dá para fazer isso. Mas na aula, não sei o que eu faço, nem sei o que eu faço na aula de vocês. Acho que nunca precisei. Nunca precisei. Pelo menos lá aí no projeto, não. Outra coisa, olhar para o relógio. Você está conversando, a pessoa está olhando para o relógio. Você está conversando, a pessoa está olhando para o lado. Nunca teve namorado ou namorada que fez isso? Você está lá com a pessoa. Vocês não estão conversando, vocês estão se comunicando. Mão dada é comunicar, ou abraçada é comunicar. Você se sente junto de uma pessoa, você está abraçado com a pessoa, andando com a pessoa, e a pessoa está assim, ó. É como se você estivesse afastado. É verdade. Você está conversando com alguém, a pessoa está lendo, está vendo o celular, brincar, se distrair com uma coisa paralela à conversa, ficar desenhando, isso eu cometia. O professor dando aula e eu fazendo aqueles desenhos, sabe aqueles desenhos no caderno? Você faz uma espiral e depois faz um risco no meio da espiral, até quase não sobrar nenhum tipo de espaçozinho entre um risco e outro. Eu fazia isso. Isso atrapalha, emperra a comunicação. Eu não sabia, mas se o professor tivesse visto isso, ia ser uma coisa muito, muito ruim para ele. Muito ruim para a gente. E principalmente, né, como aconteceu com o meu orientador. Lembra que eu falei para vocês? Eu apresentando o trabalho para ele, quando eu olho para o meu orientador, ele está dormindo, cochilando. E não é só cochilando, não. Ele está cochilando. Sabe quando o olho assim fica mexendo aqui, ó? Quando fica mexendo, sinal que o cara está sonhando. Ele já estava no sonho REM. E eu lá, 15 minutos passando para ele o meu relatório da monografia para defesa de mestrado. Troquei o cara. Outra coisa que pode parecer que não, mas atrapalha muito, você conversando com alguém e você esfregando o olho. Não faça. Não esfregue o olho, não assobie. Não fique mostrando o ouvido para... Você está conversando, de repente o cachorro começa lá, ou alguém começa a falar, aí você está falando com a pessoa faz assim, ó. Nunca aconteceu com vocês? Ou vocês nunca fizeram isso? Uma pessoa desconcentrada. Você está conversando com a pessoa e a pessoa está andando. Quando a pessoa está andando, essa pessoa não gosta de você. Eu vou dar um exemplo bem rápido para isso. Sabe aquele cara mala que você não gosta? Você está na rua, numa calçada.
você está indo na direção da direita. De repente você vê o cara fazendo um sinalzinho para você do outro lado da rua. O que acontece? O cara faz o sinalzinho, você odeia o cara é um chato de galocha. É um mala sem alça. Lembra, Vinícius, do mala sem alça? O cara, de repente, vem na tua direção. Aí o que você faz? Meu Deus do céu, para onde eu vou? Aí você fala, e aí, meu, tudo bem? Onde você está indo? Ah, eu estou indo para... É 50% de chance. Né? Se você fala que está para a esquerda, ele fala, vou também. Ou então, se ele vai para a direita. Então, tem 50% de chance de você se livrar do cara. Aí você fala primeiro, como você está? Ah, estou indo para lá. Não, eu estou indo para cá. Aí você vai para a esquerda. Só que o que acontece, já aconteceu comigo, tá? Você dá a volta no quarteirão, porque você tinha que ir para um canto. Aí, para você ir para aquele mesmo canto, você tem que dar a volta no quarteirão, né? Quando você chega no outro lado do quarteirão, o cara tá lá. Aí fica mal pra caramba. Tá? E, por fim, descortesia e indelicadeza são coisas que efetivamente atrapalham muito a nossa comunicação. Tá? Então, para que efetivamente ocorra uma comunicação eficaz entre duas pessoas, é vital que a gente observe as seguintes regras. Só que essas regras, que são as bases para uma boa comunicação, eu vou passar para vocês na próxima aula. Tá? E também na próxima aula eu vou passar para vocês a famosa e famigerada e super importante a comunicação não verbal. Só repetindo, comunicação verbal é tudo aquilo que a gente usa verbo, palavras. Você fala, palavras. Você escreve, palavras. Comunicação verbal, comunicação verbal. Tá? E na próxima aula eu vou ensinar para vocês o que é comunicação e como tratar a comunicação não verbal no processo, no comportamento de ouvir. Alguma pergunta, pessoal? Conseguiram aprender alguma coisa hoje? Tá? Vamos lá falar de alguma coisa? Alguma observação? Encerrada a aula, tá? Alguma observação sobre outras coisas? Vocês estão conseguindo seguir a sequência das nossas aulas? Vocês estão compreendendo a sequência de tudo que eu estou passando para vocês? É importante que vocês sintam isso, e não só sintam isso dessa forma, não. Sintam que realmente vocês estão adquirindo, aula por aula, conhecimento, tá? E outra coisa, nossa aula é de uma semana para outra. Tudo bem que tem uma atividade no meio. Só que vocês têm que ter a apostila do lado de estudar. Por que estudar? Porque vocês querem crescer na vida. E se a gente quer crescer na vida, eu sempre dou esse mesmo conselho, é quase um clichê meu. Você tem que se sacrificar. E sacrifício é, da mesma forma que em matemática financeira vocês vão ter que fazer a tabuada do 2 ao 10, ao 9, no nosso caso de comunicação, é vocês releem a apostila, desde o início até a nossa aula de hoje. E, se possível, leiam a próxima aula, que vai ser, por exemplo, não verbal e bases para uma boa comunicação, e para que vocês, na próxima aula, já tenham alguma coisa, simplesmente, inclusive, para perguntar. Tá certo? Eu vou pedir uma pesquisa para vocês amanhã. Tá? Essa pesquisa vai valer nota. Ok? A Andréia, não precisa me cobrar, Andréia, tá? Eu vou passar amanhã de manhã. Ela já fez a pesquisa. Ela já está agendada para que às 11 horas da manhã ela seja mandada para todo mundo. Quem não está no Google Classroom, no Google Sala de Aula, me avise para eu passar por e-mail, tá certo? Bom, ninguém pergunta mais nada. Mais alguma coisa, alguma observação? Professor, você vai falar sobre a MEI que os pessoal estão querendo? Fala um pouquinho mais alto, de novo, devagar. Você vai falar sobre a MEI que a turma estava pedindo para eu falar, que não deu para falar uma não deu para eu falar ontem, né? Não deu para falar ontem. Isso. Eu vou marcar às 19 horas um dia desse para eu explicar para todos vocês como abrir uma MEI. Mas é rápido. É 10 minutinhos. Olha, amanhã é quinta, né? Na sexta-feira, às 15 horas... Amanhã é sexta, professor. Amanhã é sexta? Putz, grilo. Amanhã, às 15 horas, eu vou conversar com os alunos novos, novíssimos da turma 2. Eu tinha uma livre. Amanhã vocês têm um horário, tipo 16 horas, alguma coisa? Eu não queria deixar muito tarde amanhã. Eu poderia marcar para, sei lá... vai ser às 17 horas.
Vai ser às 17 horas amanhã com a turma nova. Vamos marcar para segunda-feira, 19 horas, pode ser? Pode ser segunda-feira, às 19 horas? Tá? Pode sim. Então, segunda-feira, para todos vocês, às 19 horas. Adriana, marca no grupo, tá? Em negrito, tá? Coloca lá no grupo. Tá, ok. Na segunda-feira, às 19 horas, vou ensinar todos vocês a abrirem uma empresa chamada MEI. Microempreendedor, MEI, tá? Empreendedor individual, tá certo? Então, passo a passo, eu vou abrir o site aqui da Fazenda, vou ensinar como vocês se cadastrarem, tudo com uma dos figurinos. É rapidíssimo, vocês não vão perder, vai ser 40 minutos só no máximo, tá certo? E depois, com o tempo, nesses grupos de estudos que a gente tem às terças-feiras, vocês vão tirando dúvidas. Quem quiser abrir uma MEI, por exemplo, tá? Um microempreendedor individual, tá? Quem quiser abrir, vai falando comigo que eu vou orientando. Tá certo? Vou dar as vantagens, desvantagens sobre isso e assim por diante, tá? Porque tem vantagens. E hoje em dia, o governo também abriu um outro tipo de empresa no ano retrasado, no 2019, no ano passado, né? Não, 2018. Quando é que foi o governo? O Bolsonaro entrou quando? Em 2018, né? Ele entrou, né? 2018. Então, pronto. Em 2018, o governo federal ele instituiu um novo tipo de empresa. Depois eu explico para vocês sobre esse novo tipo de empresa também, junto com essa aulinha sobre como montar uma MEI, microempreendedor individual. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje, que tenham aprendido alguma coisa, tá certo? Estudem, por favor. Amanhã tem uma atividade, uma pesquisa que vocês vão fazer. E na segunda-feira... Oi? É para amanhã mesmo? Não. A pesquisa é para outra quinta-feira. Para Tá. vocês fazerem e entregarem até às 16 horas na outra quinta-feira, tá bom? Não esqueça que também tem avaliação, tá? A avaliação não vai ser amanhã. A avaliação vai ser, vou estourar ela no sábado para vocês. Avaliação simples, bacana, simplesinha, 10 perguntas que vocês vão poder olhar a apostila para responder. Tá bom? Essa avaliação eu dou não só para a média, mas também para fazer uma espécie de marcar presença de vocês, tá? Para marcar a presença de vocês e também para vocês poderem reler a apostila nesses pontos, nesses tópicos que eu passei para vocês. Poderem relerem, opa, aqui ele falou isso, ó, esse exemplo aqui que ele deu, mas tem esse outro exemplo também. Se eu desse todos os exemplos que tem na apostila, pelo amor de Deus, podia passar aqui 3 horas conversando. Tá? Mais alguma pergunta? Gostaram da aula? Foi boa? Então tá bom. Boa. Foi sim, foi boa. Eu só queria pedir desculpa, porque eu estava em reunião e atrasou a reunião um pouquinho mais. Por isso que eu cheguei tarde. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou cortar da gravação essa sua desculpa. Você vai pagar mico agora, tá, Hugo? Vai ficar no YouTube essa tua desculpa. Eu estava trabalhando. Ah, então pronto, melhorou. Melhorou. Estava trabalhando. Em reunião também. No sábado eu vou ter uma reunião aqui, um churrasco aqui em casa. Tô brincando, Hugo. Tá? Ah, isso aí, beleza. Eu nem mexi com você hoje, né, Hugo? Nem com o Vinícius, né? A pesquisa, viu? Adriana e Vinícius vão apresentar a pesquisa deles, tá certo? Vai ser uma pesquisa bem curta, eu quero que vocês apresentem, tá? Beleza? Quem mais quer apresentar a pesquisa? Quem der risada agora vai apresentar a pesquisa. O Walter fez assim, ó. Fez bico. Vai a Roseli também apresentar, a Isabela apresentar. E assim, a Silvana é muito... A Silvana nem Ainda bem que eu tô séria na minha foto. Então, Professor, áudio de risada também vale, né? Hã? Quando você ouve a risada olhando sua foto, também vale, né? Vale sim também. Não adianta colocar gente bonita na foto, assim, fazendo aquela carinha assim no escuro. de estátua. A Lourdes fechou tem gente que fechou até a câmera aí. Adriana e Vinícius, tá? Se prepara para essa pesquisa. É curtinha, eu quero que vocês apresentem na próxima aula, tá certo? Tá bom. 5 minutos cada um de vocês, dá para vocês apresentarem, tá bom? Tá? Na outra semana eu vou escolher 4 pessoas para fazer a apresentação em 5 minutos também, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula, se Deus quiser. Até, professor. Boa noite. Boa comunicação e comunicação não verbal, tá?
Obrigado. Muito obrigado pela presença. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, tchau. Tchau. Boa Boa noite. noite. Tchau. Não esqueça, hein? Boa noite, todo Excel, mundo. hein? Boa. Terça-feira, Boa noite. 19 horas e quarta-feira, 19 horas, Excel. Excel, hein? Excel básico. Tá passando a Quartas, turma do 9. enxave no Acapulco. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite. Até mais, pessoal. Até mais. Tudo bom. Tchau. Boa noite. Até mais, até mais, Narayane. Tudo bem? Até mais, Simone. Boa noite. Aldísia, muito obrigado pelas observações. Olha, a Aldísia é uma boa, porque ela trabalha em departamento pessoal. Ela não me deixa mentir sozinho. Não é, Aldísia? Lourdes, obrigado. Até mais. Creuza. Boa noite. Prazer. Boa noite. Até mais, viu?